Olá, turma, correção da dissertativa do dia 10 de outubro. Segunda questão. Item A. Um cilindro reto com diâmetro da base igual a 6 cm é seccionado por um plano oblíquo à mesma, que determina no cilindro alturas entre 2 cm e 6 cm, como mostrado na figura. Determine o volume desse sólido. Então, um jeito fácil de resolver essa questão é imaginar um complemento para essa figura, né? Isso aqui é chamado tronco de cilindro, quando você faz um corte não paralelo à base, um corte oblíquo à base. Então você podia, entre aspas, completar a figura, né? E ela ficaria assim. Então, eu desenhei o mesmo tronco de cilindro que a gente tinha, só que virei de ponta cabeça. Então, note que ele se encaixa direitinho à figura original e forma com a figura original um cilindro, né? Um cilindro reto, circular reto, perfeitinho, bonitinho. Então a gente produziu a mesma peça. Não precisava, podia ser, né? Você podia fazer só um corte aqui, não, uma peça aqui, complementando o que falta. Mas indo até o final, fica bonitinho, ó, fica legal. Fica fácil de entender. Então repara que o volume da nossa peça será o quê? Será metade do volume desse cilindro. E aí molezinha, né? Porque o volume do cilindro a gente sabe calcular. Então o volume que a gente está buscando é o volume do cilindro dividido por 2. Volume do cilindro, área da base vezes a altura. Então, quem é a base? Então, a base ele fala que tem diâmetro 6 centímetros. Então, aqui tem 3 centímetros, né? Então, vai ficar π3 quadrado, área da base, vezes a altura. A altura vai ser o 6 mais 2, né? A altura é 8. Tudo isso dividido por 2. Então, o volume será 8 por 2 é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 9, 36 π centímetros cúbicos. Ok? Essa peça vai ser metade do cilindro. Vamos para o item B. Um cilindro circular reto, de altura igual ao diâmetro da base, está inscrito em um cone circular reto. O cone tem diâmetro da base 4 e altura 6. Determine o volume interno ao cone e externo ao cilindro. Então, o cilindro está aqui dentro, né? Inscrito, quer dizer, ele está tocando o máximo possível. Então, essa linha da base de cima do cilindro encosta na lateral do cone e a linha aqui embaixo encosta na base, né? A base do cilindro está contida na base do cone. Muito bem, queremos o volume. Bom, podemos calcular o volume do cone, porque a gente já tem a base e a altura, né? Então, do cone, pensando aqui no cone, primeiramente, vamos calcular o volume que a gente vai precisar mesmo. Então, o volume do cone será 1/3 da área da base vezes a altura. Quem vai ser a área da base do cone? Então, a base do cone, né? Essa base aqui, ela tem diâmetro 4. Se o diâmetro é 4, quer dizer que o raio é 2, né? Então, desenhando essa linha aqui, essa linha tem comprimento 2, 2 unidades de comprimento. Que mais sabemos? Bom, então π2 quadrado, né? A área da base do cone, π2 quadrado. E a altura aqui é 6. Então, essa altura aqui é 6. Como é um cilindro, é um cone reto, né? Quer dizer que o vértice dele está bem em cima do centro da base. Então, aqui forma 90 graus e esse cara mede 6. Então, vai ficar aqui vezes 6. Logo, 4 vezes 6, 24, dividindo por 3, 8π. 8π unidades cúbicas, né? Então, como ele não deu unidade medida para o comprimento, vamos respeitar o enunciado e também não deixar unidade no volume. 8π unidades volumétricas. Muito bem, esse é o volume do cone. Precisamos agora do volume do cilindro. Para calcular o volume do cilindro, precisamos da área da base da altura. Ele disse aqui que o cilindro tem altura igual ao diâmetro da base do cilindro. Então, se a gente achar o raio da base do cilindro, vou chamar de R',
Então, chamando esse cara aqui de R'. A altura do cilindro é 2R'. Certo? E aí, podemos achar esse cara, ó, a gente podia desenhar aqui também, né? Aqui, ligando aqui, 90 graus. Esse cara é o R'. Então a gente mata esse problema agora facilmente por semelhança de triângulos, né? Então, desenhando aqui também, ó, a gente pode até pegar isso aqui e tirar da parte volumétrica e olhar só para esses dois triângulos. Repare, né? Esse pedaço aqui mede 2R. A altura do nosso cone era 6, né? Então repare que isso aqui vai ser 6 tirando 2R. Certo? E tudo aqui era 6, né? Muito bem, então note que você pode usar tangente também, né? Ó, vamos por tangente, ou semelhança de triângulos. Mas chamando esse ângulo de alfa indo por tangente, note que tangente do ângulo alfa olhando o triângulo pequenininho, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vai ficar, vamos mudar a cor. Então, tangente de alfa, R' sobre 6 menos 2R'. Só que olhando para o triângulo grande, a tangente do alfa tem que ser 2 sobre 6. Né? Cateto oposto, 2 sobre cateto adjacente, 6. Ou seja, 1/3. Então, multiplicando em cruz aqui o R pelo 3, né? Já simplificando, mais fácil, né? Então vai ficar 3R é igual a 6 menos 2R. Esse cara vezes 1, né? Então, teremos 5R igual a 6, R igual a 6/5. Então, se o raio da base do cilindro é 6/5, a altura do cilindro é 6/5 vezes 2, 12/5. Então, isso nos possibilita achar o volume do cilindro. Então, o volume do cilindro será área da base, π 6/5 quadrado, vezes a altura, 12/5. Isso aqui vai dar um número grandão, né? 6 ao quadrado é 36, ou é 6 vezes 6 vezes 12. Então, aqui vai ficar 3 vezes 12 vezes 12, né? Ou seja, 3 vezes 144. 3 vezes 144. 452, é isso? 3, 4, 12, vai 1, 32, desculpa. 432, né? Sobre π, né? Sobre 5 ao quadrado, 25 vezes 5, 125. Então ficou uma continha bem chatinha, mas nada demais, né? Tranquilinho. Então esse é o volume do cilindro. Ele quer o volume final, que é o volume interno ao cone e externo ao cilindro. Então ele quer o volume 8π, tirando 432π sobre 125. Aqui é uma conta fácil de fazer, por quê? Porque lembra que 8 vezes 125 é 1000. Então, em vez de escrever 8, você pode escrever 1000 dividido por 125, que dá 8. Menos os 432π sobre 125. Então, aqui está dando 568π sobre 125. Tá certinho, né? Belezinha. Então essa foi a nossa provinha. Espero que tenham ido bem. Até a próxima.